Olá, hoje nós vamos conversar sobre Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Já nas primeiras páginas desse livro, diversas pessoas ficam cegas de repente. Um homem está dirigindo, percebe que está cego e é guiado por outro homem bastante generoso até a sua casa. Depois disso, ele vai a um oftalmologista, tem a sua cegueira confirmada e horas depois, várias pessoas que estavam naquele consultório também ficaram cegas, incluindo o médico. O tempo vai passando e as pessoas vão continuando a ficar cegas, até que o Ministério da Saúde resolve então instalar todas essas pessoas em um antigo manicômio, numa espécie de quarentena. A diferença é que essa quarentena não tem um período determinado. O que importa para os governantes é realmente concentrar todos esses contaminados em um só local para que a cegueira, então, essa epidemia inexplicável, se encerre. Acontece que nem aquilo que o governo prometeu vai se concretizando no manicômio, nem a cegueira vai sumindo. Com o passar do tempo, toda a cidade vai ficando cega e as dificuldades começam a aumentar, já que aos poucos todos os serviços vão sendo interrompidos. Em meio a toda essa confusão, somente um par de olhos continua a enxergar e acaba sendo obrigado, então, a ver toda essa situação. Nesse livro, então, o autor vai trazer a cegueira como uma metáfora, na verdade, para vários tipos de cegueira. A cegueira aqui vai para um lado totalmente oposto daquela que as pessoas idealizam nos deficientes visuais. Aqui as pessoas começam a enxergar um tipo de mar branco, um grande clarão, e não a escuridão e as trevas que costumam associar a essa deficiência. Com isso, as pessoas vão sendo guiadas, então, para um local para que elas fiquem em quarentena e são feitas diversas promessas pelo governo com a justificativa de que eles buscam apenas conter essa epidemia e, é claro, tomar as melhores providências nesse cenário. Acontece que aos poucos vão sendo criadas mais dificuldades, as pessoas começam a se acumular naquele local, os suprimentos básicos não são suficientes e tudo vai piorando à medida em que mais gente vai ficando cega e ninguém sabe o que está acontecendo ali. Eu não vou falar quem é a pessoa que continua a enxergar, porque por mais que o leitor faça essa descoberta já nas primeiras páginas, eu acredito que esse pode ser um spoiler. Então, o que importa realmente é que uma pessoa não fica cega, mas ela deseja ficar, porque como ela tem os olhos hábeis, para enxergar, ela acaba enxergando toda a decadência que esses cegos vão sofrendo. O que acontece aqui é que esses indivíduos que são colocados no manicômio e começam a conviver sem saber com quem eles estão de fato convivendo, acabam sofrendo um grande processo de degradação e o seu caráter, a sua real personalidade vai sendo demonstrada, vai surgindo em meio àquele caos. Com certeza, o elemento mais interessante desse livro é a metáfora criada pelo autor de fato. A cegueira, esse mal branco, como passa a ser chamado aqui pelos governantes, na verdade vai funcionar como um compilado de diversas cegueiras. A falta de empatia e principalmente o egoísmo são os males sociais mais retratados aqui. Esses cegos não se importam muito uns com os outros e um exemplo disso é que parte deles deseja muito voltar a enxergar, mesmo que eles voltem sozinhos. Aqui a gente se depara com uma grande indiferença e essa indiferença existe tanto dentro do manicômio quanto no restante da comunidade no período anterior a essa crise de cegueira. As pessoas vão ficando cegas e vão percebendo como elas não se importavam com as coisas antes e apesar de perceberem isso, elas continuam não se importando com os outros, com seus companheiros aí de quarentena. A forma como o autor resolveu aplicar toda essa crítica social é muito interessante, principalmente por conta da sua escrita. A escrita do Saramago foi uma das coisas que mais me deixou apaixonada nesse livro,
porque a forma como ele não utiliza travessões em sérios diálogos dentro dos parágrafos combina muito com o cenário criado aqui. Isso porque a indiferença faz com que essas pessoas não se preocupem nem em saber o nome umas das outras. Existe um personagem mesmo aqui que vai falar que os nomes não importam, afinal são todos cegos. Então não existe uma preocupação em nomear personagens, e os indivíduos aqui também não se questionam, eles aceitam muito bem aquela condição de anonimato. Isso é muito interessante porque nós não sabemos em dados momentos quem são os interlocutores, e isso não faz muita diferença, além de ajudar a criar todo aquele clima de confusão, de caos existente ali por conta do desespero e da angústia sentida por aqueles indivíduos. É muito fácil o leitor sentir o que as pessoas estão sentindo aqui, sentir o desespero da cegueira, sentir o caos de estar em um lugar que você não conhece, a sensação horrível de você ser submetido a condições que você não pode contrariar. Então existe um universo muito angustiante aqui, e o leitor consegue se ver nesse universo, se ver como vítima dessa súbita cegueira através da escrita do Saramago e da forma como ele escolheu narrar essa história. O narrador desse livro é um narrador onisciente, então ele está ali presente contando pra gente o que está acontecendo, e é muito interessante a maneira como ele narra a história, porque ele interrompe qualquer fala a qualquer momento para tecer comentários. Por vezes esses comentários são bastante ácidos, por vezes eles são carregados de empatia, mas todas as interrupções feitas pelo narrador aqui são excelentes, porque todas elas nos fazem refletir, nos fazem questionar a situação, nos fazem pensar muito sobre a vida em sociedade. Então, o narrador é muito importante para essa história, e os pensamentos que ele traz são incríveis. Então, é um livro que vai te fazer pensar a todo momento e que te faz reparar em coisas que antes você não havia reparado, não havia pensado ainda. Então, toda a trama é muito bem construída, o desenvolvimento desse livro é maravilhoso. Essa é uma história que vai te deixar muito envolvido, principalmente porque você consegue facilmente se ver naquele local. Então, esse é um ponto muito positivo da obra. O Saramago conseguiu criar um universo e inserir o leitor nele já nas primeiras páginas. É um livro que eu recomendo demais para vocês, é uma leitura muito impactante, é um livro que te faz pensar demais e que consegue passar para você essa ideia da cegueira que surge aqui. Não é uma simples cegueira, né? Na verdade é um compilado de egoísmo, de indiferença, de falta de empatia, que infelizmente é muito presente na sociedade atual. Então é um livro bastante reflexivo, muito interessante e extremamente envolvente. E apesar de no início a escrita do Saramago parecer um tanto estranha, já que ele não usa as regras de pontuação, ele insere diálogos ali no meio do parágrafo. Apesar dessa escrita parecer um pouco difícil, aos poucos você vai se acostumando, e essa estratégia vai sendo bastante útil para que a leitura não pare. Você não consegue parar de ler esse livro até saber o que vai acontecer com esses personagens, porque você realmente consegue se envolver com esse cenário e com a vida de cada um deles. Então é um livro muito bom, eu gostei demais de ter feito essa leitura e fiquei com muita vontade de ler outras coisas do Saramago. Se vocês já leram Ensaio sobre a Cegueira, me conta nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Folhas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!